Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, Meu Poderoso Leão. Galera, antes da gente começar a falar sobre esse dia tão movimentado do Clube do Remo, deixa eu pedir para você que está aqui no vídeo agora, é rápido, é simples, é tranquilo e não paga nada, tá? Chega sentando o dedo no like, deixa o seu like, não esquece de deixar o like porque ele é muito importante. A plataforma do YouTube, ela sempre trabalha com likes para fazer a recomendação do vídeo, então isso ajuda muito no trabalho aqui do canal. Também, se quiser comentar, compartilhar, fique à vontade, porque isso tudo ajuda no trabalho do canal também. E você que não é inscrito, que está aqui agora, se inscreve no canal. E você que é inscrito, quer ajudar o canal Meu Poderoso Leão, quer se tornar um membro do canal, torne-se um membro, que você já ajuda também aqui na sequência dos vídeos do canal. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos falar agora. Lógico, o foco do vídeo, né, vai ser essa coletiva, que na minha opinião foi uma coletiva mais do mesmo, né? Começou primeiro com o fato da Ascom ligar, entrar em contato individualmente com os jornalistas que fariam parte da coletiva, ou seja, começa aí pelos selecionados, né? Eu até coloquei um Twitter sobre isso, falando sobre essa questão dos selecionados, ou seja, seria mais uma coletiva somente para os selecionados, né? Primeiro foi informado aí acho que foi pelo Liberal, que seria uma coletiva às 14 horas e ela não aconteceu às 14 horas. Ela foi acontecer lá por volta das 17 horas, se eu não estou enganado. O que foi, pelo menos, o que deu a entender nessa matéria do Liberal é que seria uma coletiva presencial, ou seja, esses que iriam participar, né, esses jornalistas que iriam participar de forma presencial, que foi o que aconteceu realmente, mas que ela seria uma coletiva ao vivo. Bom, como eu esperei das 14 até as 16 mais ou menos, e nada tinha acontecido, isso eu ainda estava no trabalho, eu vim para cá no caminho, e quando eu cheguei em casa que eu fui ver que a coletiva estava rolando, ou seja, não consegui acompanhar ao vivo a coletiva, tive que botar ela para rodar um pouquinho antes desse vídeo agora, para poder falar com vocês sobre isso, né? E volto a falar, uma coletiva mais do mesmo. Vários jornalistas fizeram basicamente as mesmas perguntas. Perguntaram sobre a questão das ameaças, que o Fábio Bentes, né, falou sobre isso. Inclusive eu trouxe mais cedo uma foto que mandaram, né, que rolou aí nos grupos de WhatsApp do Fábio lá na DIOI, já fazendo essa queixa, né, em relação a esses que se dizem imprensa, que foi o que ele falou na coletiva, né? Ou seja, ele está direcionando isso provavelmente para as pessoas de canal de YouTube, enfim, para pessoas que estão lá no Twitter, para aquele que ele disse que prestou a queixa principal, que foi de ameaça direta, e talvez por isso ele tenha se retirado aí das redes sociais. Mas o que acontece é o seguinte, falaram sobre a questão da ameaça várias e várias vezes, falaram sobre a questão, inclusive eu acho que foi o Cacheado que fez a pergunta sobre o dinheiro, principalmente da Copa do Brasil. Aí já estava tudo no script, tudo certinho, ele foi lá e começou a falar sobre a destinação desse dinheiro, inclusive disse que pinga para todo mundo, né? Falou até da Samara, que pinga direto aí para Samara, né? Mas ele disse que pinga para todo mundo do clube, enfim. A gente conhece pessoas que trabalham lá dentro, a gente conhece pessoas que são amigos de quem trabalha lá dentro, e eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse pinga-pinga que acontecia dentro do Clube do Remo. Ele falou sobre premiações, que foi mais de uma folha, né, mais de 1 milhão de premiações para jogadores que estão com o nosso time agora na zona de rebaixamento. Ou seja, boa premiação, né? Bom premiar para deixar o time na zona de rebaixamento. Aí ele bateu no peito, falou sobre responsabilidade, que ele assumia toda a responsabilidade, ou seja, todo aquele discurso que a gente já esperava que fosse dito, né? Tudo já previamente montado, tudo já previamente estabelecido, e ele, né, foi ali pautando, como ele sempre faz nas coletivas, né? Como ele sempre faz. Lógico, ele não é um cara burro, ele é um cara que é até muito inteligente, então ele sabe, né, como articular
uma coletiva como essa, e foi tudo muito bem montado, muito bem articulado. Ele falou sobre essas pautas, falou sobre, inclusive, estar utilizando o dinheiro que da Copa do Brasil e outras arrecadações do Clube do Remo em melhorias no CT, um CT que não é utilizado, essa é a verdade, a gente não vê, por exemplo, o profissional treinar no CT, eles só treinam no Baenão, inclusive o gramado do Baenão está horroroso por conta disso, né? Estava da última vez cheio de buracos e assim, de pontos de grama morta, então realmente tem que reavaliar essa situação aí, né? Falou sobre o vestiário do CT, que já estava todo reformado, falou sobre a compra de um equipamento no valor de R$100 mil. Mas, presidente, você pegou aí, sei lá, acho que mais de 10 milhões. E falou sobre ter 5 milhões em caixa, falou sobre um monte de coisa, ou seja, falou aquelas mesmas questões de lá atrás, o time está naquela situação e que agora está livre das dívidas, agora tem CT que está quitado, ou seja, tudo igual como sempre foi, tudo de acordo com o script, ou seja, mais do mesmo. Por isso eu falei para vocês, mais uma coletiva, mais do mesmo, que tem toda a cara de uma coletiva arranjada para dar aquela satisfação e para dar aquela alfinetada também na galera que critica ele, na galera que vai ameaçar. Eu até não concordo com ameaças, sabe? Eu acho que não é por aí. Aqui eu critico e critiquei mesmo. Quando tem que elogiar, eu elogio. Quando tem que criticar, eu critico. Não tenho problema nenhum com isso. Falei um monte de coisa mesmo. Não retiro nada do que eu falei, tá? Até porque eu estava direcionando isso para a ausência dele num momento tão importante do Clube do Remo, para a má gestão dele em relação ao futebol. Tudo isso foi muito direcionado. Eu procuro pensar e falar tudo voltado para uma questão específica, que é a questão dele ser presidente do Clube do Remo. Eu não gosto nem de me envolver em questões pessoais. Acho que não é por aí. Mas, enfim, falei. Se quiser vir falar comigo, tranquilo. Se não quiser, pode mandar aí, não tem problema nenhum. Já fiquei sabendo que parece que meu nome rolou nessa questão. Não sei. Enfim, gente, vamos deixar a coisa acontecer. O fato é que a gestão é péssima, é horrorosa, o time é covarde. Acho que esse momento em que ele se ausentou nessa fase do Clube do Remo também foi covardia dele, tá? Acho que não é por aí. Mantenho tudo que eu falei em relação ao presidente, tudo que eu falei em relação ao clube, tudo que eu falei em relação ao time. Fui até questionado por um amigo lá no Twitter falando sobre algumas ponderações que eu sempre fiz aqui de forma mais moderada, de forma mais tranquila, e que agora eu pareço um cão raivoso. Acho que nesse momento em que você tem um time na zona de rebaixamento, precisando ganhar pelo menos 4 ou 3 e mais um empate de 6 partidas, acho que esse momento não é para brincadeira, não. Acho que esse momento é o momento de engrossar realmente e de aumentar realmente as cobranças. Acho que é bem por aí. Acho que eu não estou fazendo errado em fazer isso, não, em engrossar a cobrança nesse momento. Acho que tem que ser feito dessa forma. Até comentei, né, e a gente até chegou nesse ponto em comum lá. Então, assim, acho que tem que realmente ir para cima, tem que realmente cobrar, porque nós estamos à beira de um novo rebaixamento, e ele é muito real. Tanto que o próprio Fábio falou sobre premiação e não ser rebaixado. Ou seja, um time que já recebeu tanto de premiação, porque pelo que ele falou, já receberam muito de premiação. Um time que já recebeu tanto de premiação e que não ganhou absolutamente nada, será que precisa ser premiado para não ser rebaixado? Aí, nesse caso, né, com esse questionamento, vem aquela situação de novo, de covardia com a torcida. Isso é covardia e é cuspir, sim, na nossa cara. Quantos de nós, torcedores, quanto nós recebemos por aturar tudo isso, por aturar até agora esse momento pífio de gestão e de time, por aturar o fato de que o Clube do Remo, que tem uma das maiores folhas salariais, se não for a maior, da Série C, está na zona de rebaixamento. Quer dizer, pinga para todo mundo lá dentro. Não ganharam nada, mas está pingando para todo mundo lá dentro. Vê se pinga alguma coisa aqui para gente. Não pinga nada. Então a gente tem que ficar calado, ficar observando
todo mundo recebendo a sua fatiazinha do lucro que nós colocamos lá dentro, porque é bilheteria, tá? É bilheteria, é compra de material, é tudo isso que vai lá para dentro. E a gente tem que ficar olhando sem fazer absolutamente nada? Não, amigo. Já deu, olha, já deu faz tempo. Eu acho que eu ainda demorei muito para estar fazendo esse tipo de questionamento. Já deu, acabou. Ah, é para pingar? É para pingar? Beleza, então a gente vai cobrar mais ainda, porque tá pingando. Se tá pingando é para cobrar mais. Ele falou, ele citou inclusive o nome da Samara. Falou do porteiro, que até pro porteiro pinga. E aí? Aí é pra gente ficar observando o time cair, sem fazer nenhuma contestação mais rígida sobre isso? Não concordo. Não concordo e vou continuar cobrando. Não concordo e vou continuar cobrando. Acho sim que tem que cobrar. Acho sim que tem que se manifestar. Lógico. Sem a questão de violência, principalmente, tá? Eu não concordo com essa hipótese, né? De partir para a violência, dessa questão de ameaças pessoais, ameaçar a família, dizer que vai matar, dizer que isso aí já não é a minha praia, tá? Já não é a minha praia. Mas a cobrança em relação ao clube, ela tem que haver sim. E ela tem que continuar. E ela tem que ficar mais pesada. Sabe? Que é para poder entender que aqui desse lado também a gente já está farto de tudo isso. A gente já está farto de ouvir a mesma ladainha. A gente já está farto de passar por isso o tempo todo. Porque são 5 anos seguidos em que ele se vangloria de 3 conquistas em 5 anos. Em 5 anos, 3 conquistas, porque a cada ano são disputados pelo menos 4 competições. Pelo menos 4 competições. Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Verde e Paraense. Se pegar aí de quase 5 anos, vamos pegar de 5 anos, 4 competições por ano, são 20 competições e você só ganhou 3. De 20 competições foram ganhas 3. 3 foram vencidas. Então não adianta estar falando sobre isso. Não adianta estar se vangloriando disso. Pelo amor de Deus. Não tem nem cabimento um negócio desse. Nem cabimento um negócio desse. Ah, mas Jorge, a Copa do Brasil, a gente não vai ganhar. Beleza, tira a Copa do Brasil. Tira a Copa do Brasil. Fica brasileiro, fica brasileiro, Paraense e Copa Verde. Se multiplicar isso por 5 anos, são 15. Ganhou só 3. Então, não tem desculpa e não tem nem cabimento estar falando sobre isso numa entrevista coletiva. Então, assim, mais um motivo para dizer para vocês que foi tudo mais do mesmo, como já era esperado. Já era esperado que a coisa fosse feita dessa forma. Começou de manhã com a seleção minuciosa de quem participaria. Chega lá, as perguntas estão todas formatadas, todas bonitinhas, e ele já tem a resposta na ponta da língua. Bom, se acham que serviu para alguma coisa, beleza. Para mim, não serviu de absolutamente nada. Uma das coisas que ele falou também, e que eu achei uma puta de uma sacanagem, foi ter dito que a falha, bom, ele não citou exatamente o nome do Thiago, tá? Mas ele falou sobre o profissional envolvido na contratação. Quando o Catalá falou sobre o Remo não ter prestígio na contratação, automaticamente o Fábio chegou e disse: o problema não era o clube do Remo. O clube do Remo é grande. O problema é o profissional que estava contratando. Ou seja, ele empurrou tudo no Catalá. Aí eu acho uma puta de uma sacanagem. Uma puta de uma sacanagem, porque a gente sabe como as coisas funcionam. A gente sabe que o Catalá não tinha que o Thiago Gasparino não tinha essa voz ativa toda que ele falou na coletiva. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe que tem envolvimento direto do Condel. A gente sabe que tem envolvimento direto da diretoria. Ele falou sobre o envolvimento da diretoria ser sobre tempo de contrato e valor. A gente sabe que não é assim, gente. A gente sabe que não é por aí. Mas ele nunca vai admitir isso em coletiva. É lógico que não. Assim como ele não admitiu o fato do Ricardo Catalá ter pedido para sair. Ele jamais admitiria isso em coletiva. Então, assim, Jorge,
e outros que trouxeram a mesma notícia. Ah, vocês estavam errados, é fake news. Gente, uma situação como essa, uma notícia como essa, ele não pode admitir nunca, porque isso pode causar mais problema ainda para ele se ele admitir isso em coletiva. Porque ele vai estar deixando no comando um cara que pediu para sair, que só não saiu porque foi convencido a isso. Mas que isso também gera um risco, tá? Isso também gera um risco. Porque o profissional do futebol, pelo menos, tá? Isso eu estou falando voltado para o futebol. O profissional do futebol que trabalha num local onde ele não quer, onde ele não se sente bem, ele não vai fazer um bom trabalho. Só faltam 6 jogos e a gente está colocando nas mãos de um cara que talvez não se sinta mais bem de comandar a equipe, a nossa possibilidade de permanência. 6 jogos na mão de um cara como esse. E eu não estou culpando o Catalá, não, gente. Não estou culpando porque o que ele pediu não foi dado. Então eu acho também uma baita de uma sacanagem querer colocar tudo na costa do Catalá. Ele tem os erros dele? Tem. Ele teve os erros dele, principalmente nos últimos jogos, com essas escalações, inclusive a escalação do Marcelo, deixando o Paulo Roberto no banco no último jogo contra o Paysandu. Lógico que ele tem. Ele tem a parcela de culpa também, assim como todo mundo tem. Mas pegar isso e jogar tudo na costa dele, aí eu acho sacanagem também. Então, assim, eu acho muito arriscado a permanência do Ricardo Catalá. Não pelo profissional que ele é, tá? Não pelo profissional que ele é. Que eu até acredito que ele seja um bom profissional. Mas ele pede jogadores de qualidade. O que ele tem na mão, ele já está tentando, olha, ele está desde a 5ª rodada. Ele está desde a 5ª rodada. Já chegamos na 13ª. Vamos fazer a 14ª. Olha o tempo que ele está pedindo contratação. Olha o tempo que ele está treinando a mesma equipe, né? Segundo ele, exaustivamente, e não sai absolutamente nada. Então, gente, é muito complicado. Mas, enfim, vamos continuar com o técnico Ricardo Catalá. Há esse risco grande, porque nós estamos falando de 6 rodadas, onde precisamos, mais uma vez eu vou dizer, ganhar 3 e empatar 1, ou ganhar 4. Então, isso gera um nível de tensão muito grande para um ambiente que já está carregado. É só pegar a entrevista do Vinícius, a sonora dele, tá? Lógico que ele também não falou nada abertamente, mas dá para perceber no tom de voz que há uma preocupação muito grande. Então o nível de tensão dentro do vestiário, o ambiente está muito carregado. Então acho isso um risco tremendo. Acho sacanagem o que ele fez com o Thiago Gasparino, mesmo não citando o nome dele diretamente. Acho que é um risco tremendo permanecer com o Ricardo Catalá, mas é dessa forma que nós vamos seguir. Então o time vai seguir em preparação sim, com o Ricardo Catalá, porque, de acordo com o que chegou para mim, pelo menos, ele teria pedido para sair. Os jogadores teriam conversado com ele para ele não sair agora, e aí ficou nessa questão toda, inclusive até cogitou-se a possibilidade, né, dessa demora da coletiva ter sido também por conta disso. Então, vamos seguir com o técnico Ricardo Catalá. Nesse momento, já que é para seguir, também não adianta mais ficar batendo nesse assunto, segue com ele. E, de acordo com o que o Fábio falou também, o Remo vai contratar. Não vai sair contratando Deus e o mundo, mas o Remo vai contratar. Precisa contratar. Vai trazer. Vai trazer de onde agora? Da Série D. De uma Série D que a gente já vinha avisando também faz tempo. Olhem para a Série D. Olhem para a Série D. Olhem para... O Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A, olhou para a Série D e levou um jogador. O Botafogo, que não perde para ninguém na Série A. Por que o Botafogo olha para a Série D e o Remo não pode olhar para a Série D? Pelo amor de Deus, né? Eu cheguei a falar com o Eric Bahia. Acho que é Bahia ou Bahia, sei lá. Eric Bahia, eu acho. Da Série D. Que me disse que tem muita vontade, que teria uma satisfação muito grande de vir jogar no clube do Remo. Isso se o Remo entrasse em contato com ele. Pergunta se entraram em contato. Se perguntarem, vão dizer, sim, nós entramos em contato e o jogador não quis vir. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Eu só não vou trazer aqui a conversa porque é algo privado, eu não vou expor o jogador aqui. Mas eu conversei com o jogador. Ou seja,
um cara que está sendo grande destaque na Série D, não tem condições de vir para o Remo, né? Como o próprio Fábio falou também na entrevista. Os jogadores são muito velhos. Isso é muito relativo, até concordo até aí. Acho que é muito relativo. Tem jogadores que conseguem ter um bom rendimento mesmo tendo uma idade um pouco mais avançada. Sempre falei isso aqui, então não vou mudar. Não é assim que eu vou mudar esse pensamento, tá? Mas o fato é que mesmo aqueles que têm mais idade, que teriam teoricamente mais experiência, como por exemplo o Muriqui, cometem aí pataquadas, né? Cometem aí falhas grotescas como a que foi cometida no último jogo, com aquele pênalti bizonho que foi batido por ele. Outros jogadores experientes também, como é o caso, por exemplo, do Jean Silva, cometem aquele erro contra o Figueirense. Ou seja, só aí é entregar de bandeja 6 pontos. Fora outros pontos que outros jogadores entregaram, né? O próprio Evandro no Repá, quando entregou a bola no pé do atacante do Paysandu. Então, assim, gente, a gente trouxe jogadores mais experientes porque a gente julgou no momento que é o pessoal da base, que não tem uma boa preparação, né, para poder jogar no profissional. Isso não sou eu que estou falando, foi o próprio Fábio Bentes que falou na coletiva, que a base não tem uma preparação qualificada para poder estar jogando no profissional. Ou seja, para que subir a molecada? Deixa eles lá então jogando um pouco mais, a não ser aqueles que já estouraram a idade, que é uma outra situação. Mas se não estourar a idade, deixa na base. Se não vai usar, deixa na base, deixa lá. Agora traz profissional, o moleque fica e treina, todo mundo pede o moleque e ninguém vai colocar. Por quê? Porque o presidente do clube julga que o moleque não tem condições. Quem vai determinar é o técnico. Se o técnico determinar que também não tem condições, ele vai continuar treinando, só treinando. Aí qual é a utilidade disso? Nenhuma. Utilidade nenhuma. Então, assim, a gente trouxe os mais velhos, trouxe os mais experientes para tentar contrabalancear com aqueles que são mais jovens. Gente, a média de idade do nosso time é lá em cima. É de 30 anos da última vez que eu vi. Isso se não aumentou agora. Era de 30 anos. Então qual é essa juventude que está sendo trazida? Veio agora o Renanzinho, de 22 anos. Um jogador que fez 22 partidas e marcou um gol. O Mataus, eu acho que foi o Mataus Pau X, do Toro Tático, que fez uma comparação entre as duas últimas contratações de Remo e Paysandu. Enquanto o Remo traz um jogador de beirada que fez 22 jogos e um gol só, o Paysandu está trazendo um cara que estava jogando no Grêmio, jogando a Série A. Então olha o nível de contratação do clube do Remo. Aí depois dizem, o time do Paysandu não presta. Pode até não prestar, mas está trazendo jogadores que são pontuais para o que o Hélio dos Anjos quer. Enquanto que o clube do Remo traz jogadores que não são nem pontuais, que não prestam, porque são, na grande maioria, jogadores que vêm para tentar se recondicionar, e isso foi dito abertamente em coletiva também, né, que trouxeram jogadores para tentar se recondicionar, e que inclusive o Fábio não teria gostado da situação, mas permitiu isso, ou seja, mais uma comprovação de omissão por parte dele enquanto presidente, porque enquanto presidente a palavra final é dele, então ele deveria dizer, não quero, me arranjem outro. Mas traz, aí vem todo mundo aí, uma grande maioria de jogadores mais velhos, acima de 30 anos e sem condição de jogo. Aí fica pagando bicho para esses caras. Bicho, fica pagando, fica pingando dinheiro para esses caras e não é pouco não. Não é pouco não, e não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse, já pingou mais de 1 milhão em premiação para esses caras. E olha onde nós estamos na tabela. Então, se isso não é cuspir na nossa cara, eu não sei mais o que é. Aí querem que a gente fique calado. Não vou ficar, amigo. Não vou ficar calado. Vou cobrar sim, e tem que cobrar. E tem que cobrar. Bom, o fato é que, diante de todo esse caos que está sendo formado, que já foi formado, na verdade, dentro do Clube do Remo, o Remo tem uma partida importantíssima para fazer contra o Náutico. O primeiro das 6 finais, né, já que foi dessa forma, que também foi colocado na coletiva, a primeira das 6 finais que o Remo tem para fazer de agora em diante. Aí eu pergunto para vocês,
Pergunto para vocês, o teu sentimento, lógico, se for levar em consideração a paixão pelo clube, você vai me dizer que vai ganhar todas. Mas o teu sentimento, na verdade, sentimento não, vou mudar isso. A tua percepção racional, olhando o cenário do time atual, a tua percepção é de que o Remo consegue? No mínimo você vai ficar em dúvida. No mínimo. Mas seguimos. É isso que nós temos. O presidente pelo menos voltou de viagem, voltou de férias, né? Voltou para tentar assumir o time e daí para frente tentar colocar rédeas no time, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Ele também falou sobre essa questão de como vai ficar agora sem o Thiago Gasparino. Ele disse que o departamento de análise de futebol, acho que foi isso que ele falou, vai entrar em ação para poder verificar. Eu não sabia nem que o time tinha esse departamento. Porque realmente, olha, qual é a análise que é feita nessas contratações? Por aí eu digo que eu acho sacanagem botar tudo na conta do Thiago Gasparino. Ele tem culpa sim, tem. Mas tudo na conta dele é sacanagem. Porque se tem um setor, se tem um departamento para isso, o que esse departamento faz? Era para estar analisando lá as contratações. Era para estar analisando o rendimento dos jogadores. Mas que tipo de análise a gente está vendo? Nenhuma, gente. Nenhuma, porque nada melhora, nada muda. Pelo contrário, só piora. Então vai me dizer que esse departamento, assim como outras coisas dentro do clube, funcionam? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é otário, pelo menos eu imagino que não, para poder acreditar nesse tipo de situação. Uma outra coisa que ele colocou também foi a questão da prestação de contas. Agora é fácil, já estão cobrando faz tempo, tá lá a prestação de contas. Então quem puder, eu também vou dar uma olhada, quem puder vai lá, Clube do Remo, parece clubedoremo.com.br, vai lá e analisa a prestação de contas. Beleza, agora é tranquilo, porque cobraram, tá? Então, realmente, agora é fácil, né, resolver todas as situações. Bom, espero que realmente ele saiba o que está fazendo dessa vez. Afinal de contas, o mandato dele está se encerrando. Não tem condições nenhuma de tentar vir de novo a algum tipo de reeleição ou de indicar alguém, né? Porque esse alguém indicado por ele, com certeza, não ganhará essa eleição. Por conta desse rendimento pífio da gestão dele. E eu estou falando de futebol, tá? Rendimento pífio no futebol do Clube do Remo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. A energia aqui tá caindo aqui em casa, por isso até mudou agora, tá? Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix e com retirada imediata, então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Vamos ver se alguma coisa de fato é feita daqui para frente, porque a situação tá difícil. Jorge, ainda dá, mas tá muito difícil. E eu não vou mentir para ninguém aqui. Tá muito difícil. Chega a ser preocupante demais. Demais. Não se iludam. É muito preocupante a situação do Clube do Remo. Então, vamos ver se algo realmente muda, se alguma coisa é feita, e esperamos que pelo menos o time consiga se manter na Série C. Valeu, galera. Um abraço. Fui.